Fala galera, Rômulo Jogaib in your house. E aí meus amigos, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estão curtindo os vídeos? Estão compartilhando? Hoje meus amigos, vim aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu não gosto. Eu tenho certeza que você também não gosta. Coronavírus. Meus amigos, já faz um tempo, desde o primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube sobre coronavírus, que a gente já tem aí mais ou menos 60, 65 dias desde o início dessa pandemia e já até rompi meu bíceps nesse caminho, costurei, tá tudo certo, já voltei. Estou voltando aí devagarzinho às minhas atividades físicas, com elásticos em casa, ainda não temos academia de musculação aberta. E hoje eu vim falar sobre coronavírus, porque eu contraí essa doença e eu quero dividir com vocês a evolução sintomática que eu tive e algum conhecimento a respeito dessa doença. Não sou especialista, não tenho a menor pretensão em ter todo o conhecimento sobre esse tipo de coisa, mas eu como médico, como pessoa que lido ainda com pacientes em emergência que têm esses problemas e que tive na pele essa doença, quero aqui compartilhar com vocês tudo que eu passei. Tá certo, meus amigos? Segue o vídeo. Pessoal, dando início aqui, explicando para vocês qual foi a minha evolução sintomática depois que eu contraí coronavírus. Eu vou aqui dividir aqui para vocês nesse quadrinho em dia 0, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que foi o tempo de evolução sintomática em que eu estive submetido a esses dias. Fiz as anotações certinho para não deixar passar nada. Então, vamos lá. No dia 0, eu abri... Por que eu botei dia 0? Porque foi um dia de início de algum sintoma bem brando, mas que eu mesmo, honestamente, nem dei conta que estava tendo. Então, no dia 0, eu tive anosmia e ageusia. Anosmia e ageusia, que querem dizer, em termos técnicos, para dizer ausência de paladar e ausência de olfato. Tive isso aí, até então não dei importância, estava me alimentando, não percebi o gosto dos alimentos, mas tudo bem, vida que segue. Esse foi o dia 0. No dia 1, eu comecei com uma leve dor de cabeça, uma leve cefaleia e uma febre bem leve. Então, vamos lá. Uma febrinha, uma leve dor de cabeça. Até então, tudo bem. Terceiro dia, segundo dia, né? Porque o dia 0 foi assintomático para mim, praticamente.
E o segundo dia eu comecei com uma fadiga, uma prostração, febre consistente o dia todo e uma dorzinha pelo corpo. Coisa que eu até então estava atribuindo a... Que doença que causa isso na gente, no Brasil? Dengue. Então, estava eu lá, com a minha fadiga, febre persistente, febre de 38,8, febre de quase 39, persistente, tomava dipirona, dava uma melhorinha, descia para 38,2, 37,9 e ainda com aquela sensação de prostração. Então, febre, fadiga, prostração, uma leve dor de cabeça, não sou muito de ter dores de cabeça. E acho que só, né? E mialgia, dores pelo corpo. Aquela sensação de corpo cansado, de que parece que tomou uma coça, corpo inteiro doendo. E foi esse o principal sintoma que eu estava atribuindo à dengue. E aí, tomei arriado, tomando dipironinha, minha esposa já esperta, tem muito mais interesse sobre esses assuntos do que eu detesto essa parte de virologia, de infectologia, e ela já com a antena ligada, e eu, essa porra é dengue, dengue. Ela, Rômulo, seguinte, amanhã, se você não melhorar, ou melhor, no dia 2 à noite, quando eu ia dormir, ela já começou o protocolo que a gente tinha na nossa casa. Nós não tínhamos a hidroxicloroquina, mas nós tínhamos, como médico, eu recebo algumas amostras grátis, nós tínhamos ivermectina, anita, que é o nitazoxanida, que é um vermífugo de amplo espectro, e tínhamos azitromicina. Então nós começamos no dia 2 à noite essa medicação. E eu estava dormindo e tendo febre ao longo da madrugada, aquela febre que você toma dipirona e você não sua. Eu nunca vi disso, né? Até então, toda a febre que eu tive, eu tomava dipirona, dava aquela suadeira e baixava a febre. Não baixava a febre, mesmo tomando dipirona. Como as dipironas que eu tenho aqui são de amostra grátis, a gente até achou que seriam medicamentos de baixa qualidade. Nós usamos outra dipirona, não melhorou. Nós dobramos a dose da dipirona. Ela, Romulo, você é um cara pesado, dobra a dose. E a febre baixava muito pouquinho. Era 38,9, 38,8. Baixava para 38,2, 37,9. Não normalizava. E, ok, começamos a ivermectina, anita e a azitromicina, conforme preconiza-se o protocolo que já está aí bem divulgado. E no dia 3, esses sintomas já estavam bem melhores. Então eu comecei isso aqui do dia 2 para o dia 3. Eu já acordei, já consegui dormir sem febre e dar aquela suadeira. Ou seja, acordei, tomei a dipirona na febre à noite e tive aquela suadeira e dormi sem febre. No dia 4, eu já estava tendo mais febres, episódios de febre mais espaçado. E a febre mais branda, ou seja, tomava dipirona e melhorava. Ainda com uma mialgia, muito mais branda também. Aqui eu já estava até passeando com meu cachorrinho na rua. E ok, bem melhor, absolutamente melhor. Já estava aceitando comida, pedindo comida, coisa que nesses 3 dias iniciais eu não estava querendo saber de comida. Fiquei aí uns 2 dias sem comer nada, só bebendo água. Até água era ruim de beber. E no dia 5, eu já estava bem melhor, mas nesse dia aqui começou a surgir uma tosse seca, justamente do jeito que a minha esposa previu. Uma tossezinha seca e uma leve dispneia. Então, dava uma faltazinha de ar, bem leve, nada que eu precisasse parar ou
mas você percebia que não era o seu habitual. Então, já estava sentindo isso. No dia 6, eu tive, surpreendentemente, já não estava... Aqui eu já não estava tendo mais febre, a febre aqui foi embora, e aquela mialgia, então aqui já foi embora a febre. Aqui também já tinha ido embora a febre, né? Só que eu tive aqui 3 episódios de diarreia. Diarreia líquida, aquela de metralhar o vaso. 3 episódios, de manhã, de tarde, de noite. E como eu já tinha voltado a comer, eu achei que poderia ser algum alimento que eu coloquei ali. Mas na verdade é da doença sim, é da doença viral, a gente já sabe disso. E no dia 7 eu já estava totalmente curado, totalmente assintomático. Beleza, esses aí foram os meus 7 dias de coronavírus. E pasmem vocês, nesse período que antecedeu esse primeiro quadro aqui, eu tive, porque eu não estava tendo sintomas, contato com a minha sogra, com a minha mãe, com todas as pessoas à minha volta, os meus cunhados, enfim. Então várias pessoas estavam em risco e, graças a Deus, até onde eu sei, nenhuma delas, até agora, né, já tenho tempo suficiente aí, tiveram sintomas. Então essa foi a minha evolução de coronavírus. Mas eu queria dividir só isso com vocês? Não queria dividir só isso com vocês pelo seguinte motivo, né? Hoje tem várias pessoas aí falando sobre vacina, você liga a televisão, porque estão aí desenvolvendo uma vacina, correndo atrás da vacina, como se a vacina fosse a espera da vacina, como se fosse a espera de um milagre. E o que eu posso dizer para vocês aqui sobre vacina? Meus amigos, quando nós entramos numa faculdade de medicina, você tem que apresentar seu cartão de vacinação e tem que ter as vacinas em dia contra tétano, hepatite, porque você eventualmente vai ter contato com essas doenças e você tem que estar devidamente imunizado, segundo o calendário do Ministério da Saúde, o calendário do SUS. E eu, fiz a minha vacinação contra hepatite B, especificamente, e lá preconizam-se 3 doses, fiz as 3 doses conforme manda o figurino, e não fiz soroconversão, meu organismo não fez imunidade, não produziu os anticorpos da hepatite B, que são os anti-HBs, é um tipo de anticorpo que diz que você está imunizado. Não fiz esses anticorpos, parti para mais 2 doses dessa vacina, que é o que preconiza-se nessas pessoas que não fazem a soroconversão, a produção do anti-HBs, e fiz dessas 2 doses sugeridas e também não fiz a soroconversão. Quando criança, eu tive rubéola, sarampo, cachumba, catapora, tá? E mesmo assim eu fui vacinado para todas essas doenças, conforme manda o calendário do Ministério da Saúde do SUS. Fiz tudo isso. E assim, estou vindo aqui falar com vocês porque eu não sou contrário a vacinas. Existe aí na internet um movimento contrário a vacinas. Eu não sou contrário à vacina. Eu acho que vacinas precisam de maiores esclarecimentos, informação, a gente saber direitinho o que tem naquilo ali, mas eu não sou contrário. Tanto que o meu filho, de 2 anos de idade, seguiu e segue até hoje normalmente todo o calendário vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde. Mas o que a gente tem que entender? Que vacinas não são garantia de 100% da imunidade. E eu estou dando o meu exemplo aqui de pessoa que fez as vacinas e contraiu essas doenças todas típicas da infância. Rubéola, cachumba, varicela, né, catapora, tive tudo isso, sarampo. E não fiz a soroconversão, mesmo recebendo 5 doses de vacina contra a hepatite B. Então, vacinas não são garantia 100% de imunidade. É isso que eu quero dizer para vocês. Tá certo? Então, não esperem uma vacina para uma doença nova
como se fosse um grande milagre. Não será e, muito provavelmente, se for desenvolvida, será ao longo de anos. E, mesmo assim, até que ponto essa vacina realmente imuniza e que quantidade de pessoas, certo? Então, tenham isso em mente. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, as pessoas ficam falando, tem que fazer tomografia, tem que fazer o teste PCR, tem que fazer o teste de anticorpo. Entendo, eu não fiz teste nenhum de tomografia, só fiz o teste sorológico depois de passado o período inicial de contágio, porque você tem que produzir anticorpos, eu vou explicar isso aqui para vocês. Então, a tomografia é um exame invasivo, é um exame que envolve radiação. Ok, se você está sintomático, se é perigoso, faça a sua tomografia. A gente já viu aí pessoas que que contraíram essa doença com lesões bilaterais nos dois lados do pulmão e estavam nitidamente sintomáticas. Eu não cheguei a esse ponto, não precisei fazer uma tomografia. Então, na minha opinião, uma pessoa com a sintomatologia que eu apresentei não precisava fazer uma tomografia, a menos que isso fosse determinar uma mudança de rumo, de conduta para essa pessoa. Certo? E, ok, o que a gente tem de testes para serem feitos? A gente tem, fora a tomografia. Por que eu falei da tomografia? A tomografia é um teste que não dá positivo ou negativo. Ela vai te mostrar ali os achados de um pulmão saudável, um pulmão com fibrose, um pulmão com condensação pulmonar, um pulmão com derrame, né? Então ela vai dar os achados anatômicos, fisiológicos ou não daquele pulmão. E o médico, obviamente, com a sua capacidade de julgar o quadro clínico do paciente e a imagem, ele vai chegar a uma conclusão. Mas é necessário tomografia para todo mundo? Na minha opinião, não. Tá? E os testes que a gente tem aí disponíveis são, basicamente, o teste viral, que é um teste que visa detectar a presença do vírus. Esse teste, normalmente é colhido por um suave oronasal, uma espécie de cotonete ou escovinha que vai lá colher no fundo da sua narina, no fundo da sua cavidade oral. Um suave, a gente chama isso de suave, é uma espécie de raspado para colher ali células, suas células, e que vão reagir com uma enzima chamada transcriptase reversa. Transcriptase, vou abreviar, tá? Reversa, que vai identificar a presença do RNA viral, né? Através do RNA dessa enzima, ele vai identificar o DNA do vírus acoplado ao seu DNA das suas células. Então, esse teste ele é para ser feito até a primeira semana de sintoma, né? Esse teste ele não é um teste com presença de anticorpos, ele é um teste que evidencia a presença do vírus ali atarrachado nas suas células. Então esse teste é para se fazer no momento inicial. E entendam, esse teste tem muita falha, porque é colhido por um ser humano que pode colocar a escovinha lá, o cotonete, e tirar muito pouquinho, ou não colocar fundo o suficiente para localizar esse vírus e o teste vir negativo e você não encontrar, mesmo tendo o vírus ali. Além disso, o teste por si só, ele não tem uma precisão 100% fidedigna. É uma doença nova, meus amigos, tá? Então o teste mesmo por si só não é garantia de que você vai flagrar nessa reação o DNA viral, tá? Ok, além desse teste, a gente tem um outro teste, que é o teste sanguíneo, que visa identificar os anticorpos
no seu sangue. Então, esse outro teste, ele quer identificar os anticorpos, que na verdade, o que são os anticorpos? São uma evidência de que aquele vírus passou ou está por ali. Os anticorpos são imunoglobulinas, são proteínas que vão lá atacar os vírus. E existem dois anticorpos bem conhecidos e documentados, que é o IgM e o IgG. Esses dois anticorpos, esse aqui tipicamente aumenta na fase aguda, de 1 a 2 semanas após os sintomas, e esse aqui é o anticorpo da fase crônica, que aumenta geralmente após 3 a 4 semanas. Então esse teste aqui é um teste melhor, foi esse que o meu positivou, para você fazer pelo menos aí depois de 2 semanas, tá? E aí você vai ver se deu IgM positivo, é porque você teve um contágio agudo, e se deu IgG positivo, é que você teve um contágio prévio, tá certo? E em tese, tá? Porque é um vírus novo, e eu também não sou virologista, né? Quando você tem esse IgG, você em tese está imunizado, está protegido. Mas a gente ainda não sabe até que ponto, até quando essa imunoglobulina vai ficar ali na sua corrente sanguínea. A gente acredita que indefinidamente. Então, a própria Organização Mundial da Saúde publicou o seguinte, que esses testes com anticorpos podem dar positivo na presença de você ter tido um contágio prévio com outros coronavírus humanos, e não necessariamente com esse. Então, simplesmente fazer o teste, o que eu quero dizer com tudo isso? Você simplesmente fazer o teste não é uma garantia 100% de você saber, eu tive, eu não tive, eu estou imunizado, eu não estou imunizado. Tá? Entendam isso, né? É uma doença nova e, portanto, não temos nenhum absolutismo ainda. Nas doenças antigas a gente já não tem absolutismo, quem dirá em doenças novas. Então esse foi o quadro que eu apresentei, esse conhecimento eu queria dividir com vocês. Uma outra coisa, olha que curiosidade, essas imunoglobulinas IgG e IgM, elas se confundem, não são tão específicas, essa imunidade não é tão específica. Eu lembro de uma vez que eu contraí rubéola, já adulto, mais adulto, e o meu infectologista que me atendeu palpou os gânglios, percebeu o resto cutâneo, cara, isso aí é rubéola, vamos fazer a sorologia. Na verdade, ele não queria fazer a sorologia, e uma tia minha que é médica, oftalmologista, né, que não entende sobre virologia, ela falou, ué, ele não te pediu os testes? E tascou lá um monte de teste sanguíneo para mim, IgG e IgM para rubéola, IgG e IgM para várias doenças, CMV, citomegalovírus. E pasmem vocês, o teste deu positivo para uma porrada de coisa, porque eu estava no momento agudo da doença e esses anticorpos eles não são tão específicos. Então, estou trazendo aqui para vocês a experiência de um único rapaz. Não é para vocês tomarem isso como uma realidade absoluta para todos. Mas estou trazendo aqui a minha experiência com essa história toda. Então, meus amigos, o que a gente tem que fazer? Cuidar da nossa saúde, se proteger das maneiras que a gente sabe que estão aí muito bem consolidadas, que é prática de atividade física, que é alimentação saudável, que está metabolicamente bem, com controle das suas patologias prévias. Tá certo, meus amigos? Se você ficou até aqui, gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, uma crítica positiva é sempre válida, um elogio também. Se inscrevam no meu canal e até a próxima. Um abraço a todos.